Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo aqui hoje e primeiramente eu quero te pedir desculpa pela má impressão aqui no olho. Eu estou com um pequeno derrame por causa da lente de contato que me machucou um pouco, mas eu espero que isso não tire o seu interesse no conteúdo de hoje, ok? Então vamos lá. Você trabalha com aplicações elétricas, você precisa entender um pouco mais a respeito das propriedades que caracterizam o material polimérico do ponto de vista elétrico para saber a melhor adequabilidade de um material para uma dada aplicação, para saber se o material vai atender às necessidades de um determinado produto? Pois bem, é exatamente sobre isso que eu vou falar com você hoje. Eu vou discutir a respeito de 4 propriedades elétricas dos polímeros que podem te ajudar a identificar o material mais adequado para uma aplicação nesse segmento. Para me ajudar a desenvolver esse tema, para aprofundar um pouco mais esse tema, com mais informações, eu preparei um PDF que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir. Nesse endereço que você deixar para mim, você vai receber uma mensagem, entra na mensagem, clica no link que está lá dentro, efetiva o seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista VIP, quer baixar o PDF, clica no link que está na descrição do vídeo, clica no botão que está embaixo desse vídeo, escolhe o meio que você quer utilizar, deixa seu e-mail novamente para eu saber que é um assunto do seu interesse e você também vai ter acesso imediato a esse PDF, ok? Então vamos lá. Existem muitas aplicações elétricas e muitas propriedades que caracterizam um material polimérico do ponto de vista elétrico. Então muitas vezes é difícil entender o que cada uma dessas propriedades significa, quais dessas eu preciso realmente avaliar para poder determinar se o material é adequado a uma aplicação ou não, ok? Então eu selecionei aqui para você 4 das principais propriedades elétricas. Como eu falei, existem muitas outras, mas 4 das mais utilizadas que você encontra em praticamente qualquer ficha técnica de material destinado a aplicações elétricas, para que você possa entender um pouco mais do que essa propriedade significa, que tipo de informação ela traz para você, como ela mais ou menos é medida e para você poder ter uma ideia aí, então, de como você seleciona materiais com base nessas propriedades, ok? Vamos lá. Primeiro eu queria fazer um comentário que muitas vezes a gente se preocupa com propriedades elétricas quando a gente tem uma aplicação elétrica, uma aplicação que envolve contato com corrente elétrica. Mas nem sempre esse é o caso, ok? Então, em algumas aplicações que não tem nada a ver com corrente elétrica, com eletricidade, ainda assim algumas propriedades elétricas podem ser importantes. Para citar alguns exemplos, obviamente as aplicações que vão ter contato com corrente elétrica precisam dessas informações, precisam dessas propriedades. Então, interruptores, disjuntores, soquetes de lâmpada, relés, enfim, bobinas, encapsulamentos, todas essas aplicações são importantes. Agora, algumas aplicações que podem não parecer tão óbvias são aquelas aplicações que têm contato, por exemplo, com transmissão de combustível em automóveis. Essas aplicações, em muitos casos, elas precisam ter algumas propriedades elétricas, especialmente baixa resistência elétrica, até uma certa condutividade elétrica, para poder dissipar cargas estáticas e evitar, então, risco de incêndio, risco de explosões. Outras aplicações são aquelas que vão ser submetidas, por exemplo, à pintura eletrostática, aquela pintura feita a pó. Nessas aplicações também é interessante que o material tenha algumas características de condutividade elétrica para permitir então aí a pintura de uma forma adequada, ou cromação também, né, a metalização, enfim. Algumas dessas aplicações, as propriedades elétricas também são importantes e por isso que a vasta quantidade de informações pode ser útil aí na hora de você selecionar materiais, ok? Então quais são as principais propriedades que eu vou comentar com você hoje? A primeira delas é a resistividade do material plástico, do material polimérico. Essa resistividade ela pode ser tanto uma resistividade superficial como uma resistividade volumétrica. E essa propriedade ela mede exatamente isso, ela mede a resistência elétrica que um determinado material oferece à passagem de corrente elétrica. Ela é uma medida do quão isolante elétrico é um determinado material. Essa propriedade ela é informada na unidade de ohms, né, se ela for uma resistividade superficial, ou ohms por metro, ou ohms vezes metro, se ela for uma resistividade volumétrica. Tá?
Essa propriedade ela é medida em placas ou discos ou cilindros, enfim, que vão ser utilizados, materiais que vão ser utilizados em aplicações elétricas, onde você coloca eletrodos na superfície desse corpo de prova, aplica uma tensão elétrica entre esses eletrodos, mede a resistência à passagem de corrente entre esses eletrodos e aí você calcula. No mesmo teste você pode calcular tanto a resistividade superficial quanto a resistividade volumétrica. Qual que é a diferença? A resistividade volumétrica ela é muito mais uma indicação da real capacidade de isolação elétrica de um material. Ela pode inclusive servir como uma forma de avaliar a integridade de um material, avaliar se o processamento desse material foi bem feito, se esse material está homogêneo do ponto de vista de qualquer cargas e reforços que ele contenha, se existe a presença de contaminantes. Então o teste de resistividade volumétrico ele indica realmente a capacidade de isolação elétrica de um material. Já a resistividade superficial indica a possibilidade ou a resistência que esse material tem a fugas de corrente pela superfície desse material. Então ela é uma indicação muito mais aí de possibilidade de fuga de corrente. Okay? Então, resistividade superficial é um dos primeiros testes, um teste bem interessante, muito utilizado para identificar materiais que são adequados ou não para algumas aplicações elétricas. O outro teste bastante interessante é a resistência dielétrica de um material. A resistência dielétrica ela está mais ou menos ligada com a resistitividade do material e ela é uma indicação da resistência intrínseca do material à eletricidade. Esse teste ele é realizado com uma placa também, um disco, onde você coloca um eletrodo na parte superior, na superfície superior dessa placa, um outro eletrodo na superfície inferior dessa placa, sendo que a placa fica então entre os dois eletrodos. Você aplica uma tensão elétrica entre esses dois eletrodos e à medida que essa tensão vai elevando, você vai medindo aí a resistência. À medida que a corrente ela consegue ultrapassar e consegue gerar uma corrente elétrica entre esses eletrodos, a resistência dielétrica do material. Ela indica de fato qual que é a tensão na qual você praticamente destrói a capacidade de isolação elétrica de um material. Quanto mais alta a resistência dielétrica, mais resistente à corrente elétrica é o material, mais resistente, mais capacidade de isolação elétrica, mais capacidade de proteção à eletricidade esse material provê para sua aplicação. Então ele é um teste bastante interessante quando você está pensando em aplicações de isolação elétrica para proteção contra choques elétricos, por exemplo. Resistência dielétrica é também uma propriedade das mais fundamentais para aplicações elétricas. Ok? Terceiro teste muito utilizado na indústria, muito utilizado mesmo, é o CTI, ou Índice de Trilhamento Comparativo, na sigla em inglês, é Comparative Tracking Index. Esse índice ele também é testado em placas, corpos de prova tipo placas, onde você coloca dois eletrodos na superfície, formando mais ou menos uma configuração como essa, bem próximos um do outro, e você esses corpos de prova estão encostados na superfície do corpo de prova e você gera uma tensão elétrica entre esses dois eletrodos. Mas normalmente existem algumas substâncias químicas que estão presentes na superfície para simular contaminantes. Então esse tipo de teste ele avalia a resistência superficial, a formação de um arco elétrico entre esses dois eletrodos na presença de contaminantes superficiais e ele dá uma indicação aí a respeito da resistência que esse material apresenta à formação desse arco elétrico e a possibilidade então de algum tipo de acidente, algum tipo de choque elétrico na presença de contaminantes superficiais, o quanto que esse material é resistente mesmo à formação desse arco elétrico, mesmo na presença de contaminantes. É um teste muito utilizado, ele é informado em volts, à medida que a tensão elétrica aumenta, quando se forma esse arco elétrico, você tem a voltagem na qual esse arco se formou. Então, quanto maior a voltagem para a formação desse arco, mais resistente é o material, mais capacidade de proteção também esse material tem, aí a formação de um arco elétrico superficial. Okay? E finalmente, uma outra propriedade também muito utilizada em aplicações elétricas é o glow wire test, ou o teste de fio incandescente. Muitas aplicações elétricas, quando existe algum tipo de problema, algum tipo de curto-circuito, algum tipo de mau funcionamento, gera aquecimento, principalmente em componentes metálicos. E tipicamente
fios condutores elétricos que são aquecidos quando ocorre alguma sobrecarga, algum mau funcionamento. E em contato com peças plásticas, até as peças de isolação elétrica, esses filamentos ou essas peças metálicas aquecidos, que podem atingir temperaturas elevadíssimas e até ficarem realmente incandescentes, podem levar à fusão desse componente plástico, ao gotejamento desse componente plástico e eventualmente até à ignição, a iniciar uma chama, iniciar um incêndio nesse componente plástico. Então o teste de glow wire ele visa exatamente simular esse tipo de situação, onde você tem então um filamento aquecido, ele fica incandescente, e você encosta esse filamento no corpo de prova e avalia o quão resistente esse corpo de prova é à ignição, ao gotejamento, à fusão propriamente dita, num determinado tempo especificado, num determinado tempo padronizado e em espessuras padronizadas. Existem algumas formas de você indicar a resistência ao fio incandescente, vai depender muito do teste a ser utilizado, mas normalmente eles visam exatamente informar a resistência do material ao contato, quando em contato com fios aquecidos, com peças metálicas aquecidas, exatamente a resistência desse material é exatamente à ignição, ao incêndio ou ao gotejamento que pode iniciar então um problema em algum outro lugar. Essas são as 4 principais propriedades elétricas que você encontra em fichas técnicas de material e que podem te dar um norte a respeito, a respeito da adequabilidade de um material a uma determinada aplicação elétrica. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha te ajudado a tirar alguma dúvida do seu dia a dia, a resolver algum problema, a desatar algum nó em um desenvolvimento que você esteja trabalhando, e eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem aqui nos meus canais, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, me manda um e-mail contando como esse conteúdo te ajudou a resolver algum problema do seu dia a dia. Me fala também sobre outros conteúdos que sejam do seu interesse, para que eu possa gerar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de entrar em contato comigo a respeito de alguma tecnologia, alguma pesquisa que você esteja desenvolvendo, para que a gente possa marcar uma entrevista e você usar o meu canal como divulgação do seu trabalho. Eu vou ficar muito contente em poder te ajudar a divulgar novas tecnologias na área de polímeros. Lembra que já estão abertas novas vagas para o programa Otimize a Injeção de Plástico. Se você participou do webinário que a gente teve essa semana, agora aqui em janeiro, você já teve a possibilidade de acessar o painel de inscrições, garantir a sua vaga. Caso contrário, eu vou deixar o link para você se inscrever no programa Otimize a Injeção de Plásticos na descrição desse vídeo também. Vai lá, garante a sua vaga, um programa completo, com mais de 8 horas de aulas em vídeo, totalmente online, para você poder entender então a otimização do processo de injeção, obter o máximo em termos de produtividade, em termos de qualidade e com os menores custos nas peças injetadas. Tá? Então vai lá, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui também, garante a sua vaga no programa Otimize a Injeção de Plásticos. Eu te vejo nos próximos vídeos. Lembra de curtir o meu canal no YouTube, lembra de curtir a minha página no Facebook. A gente se vê, um grande abraço e até lá.